Algumas atacam sem avisar. Outras se movimentam com destreza. Ou atacam de um jeito que você jamais imaginou. Cada uma possui uma tática excepcional que a torna um grande predador. Armas escondidas. E habilidades surpreendentes. Então, tome cuidado, porque vamos revelar os segredos das serpentes. O Mistério das Serpentes. Versão brasileira, Bravo Studios. No mundo de serpentes estranhas e pouco comuns, essa serpente em particular se sobressai. Olhando assim, ela parece mais engraçada que perigosa. E o seu nome também é engraçado. Cobra de Pestana. Mas encontrar uma dessas serpentes não é motivo de riso. Elas não são nada receptivas e o seu sistema de defesa é mortal. As hemotoxinas presentes no seu veneno literalmente dissolvem os tecidos e as células sanguíneas ao redor do ferimento. No interior do organismo da vítima, as miotoxinas matam as fibras musculares, paralisando o coração ou danificando o diafragma, impedindo que a vítima respire. É bom tomar cuidado com essa cobra, se você conseguir. Ela é tão boa na camuflagem que é praticamente considerada uma forma de arte. A cobra de pestana recebe esse nome devido às escamas localizadas acima dos olhos. Essa característica peculiar pode ajudar na hora da camuflagem. As cores deslumbrantes permitem que ela se misture às frutas e às flores. E frutas e flores atraem presas. Mas o verdadeiro segredo para o sucesso dessa víbora é visto à noite. A escuridão toma a floresta. E pacientemente, a caçadora fica à espreita. Morcegos frugívoros conseguem, por meio da ecolocalização, detectar o movimento mais sutil de uma serpente. Normalmente. O ataque da víbora é rápido com a luz. O infeliz morcego nem sequer percebe a presença da serpente. Agora, a cobra de pestana revela outra característica impressionante que a torna uma grande predadora. A maioria das cobras venenosas ataca a presa e se afasta, deixando o veneno agir enquanto aguardam a uma distância segura. Mas essa não. Ela não pode deixar sua refeição cair. Então a cobra de pestana segura a vítima enquanto ela se debate, até que finalmente ela sucumbe. Para esta serpente, persistência significa sucesso. Essa cobra esconde um segredo. Ela pode não parecer perigosa ao deslizar pelas plantações de arroz na Ásia à procura de sapos e rãs. Ela é pequena e não chega a medir mais de 60 centímetros. Mas o que a cobra japonesa não tem de tamanho, ela tem de venenosa. Conseguir morder a vítima tendo presas pequenas pode às vezes ser um desafio. Mas depois que ela pega a presa de jeito, a morte é inevitável. O sapo está condenado. É uma morte impressionante, mas nada fora do comum. Então, qual é o segredo obscuro da cobra japonesa? Bom, essa cobrinha não está apenas fazendo uma boa refeição. Ela está também estocando uma boa dose do veneno do sapo na lateral.
Conforme ela vai engolindo o seu alimento, de alguma forma ela consegue separar a toxina do sapo e estocá-la nas glândulas do pescoço. Agora, a cobra japonesa está armada e perigosa. Ao se aproximar demais, ela apresenta as glândulas como um alvo. Ao tentar dar uma mordida, em vez de conseguir um delicioso pedaço de cobra, o predador acaba com a boca cheia de veneno. E quando o predador começa a se contorcer, a cobra japonesa se retira. Mas a próxima serpente não é tão sutil. Felizmente, essa serpente gigantesca não caça humanos. Mas não vá provocá-la. A piton africana é perfeitamente capaz de atacar e matar pessoas, até mesmo adultos. Afinal de contas, essa serpente gigantesca chega a pesar 135 quilos e a atingir 6 metros de comprimento, tornando-se quase imbatível. Ela é puro músculo e vai esmagando a vítima aos poucos, até a morte. Assim como outras cobras piton, a piton africana é um predador cujas características são dignas de um exímio espião. Ela consegue rastrear presas por meio de sensores de calor especiais presentes no rosto. É uma tática excelente para localizar presas que tentam se esconder. Essa piton, porém, tem algo a mais. Algo que realmente se sobressai. Ela caça como um carro-lagarta anfíbio. Ela pode caçar em solo ou debaixo d'água. Essa piton africana, em particular, é mais velha, maior e está faminta. Ela está à procura de uma refeição reforçada. Mas ela está disposta a esperar até o jantar ficar pronto, subindo discretamente à superfície a cada 30 minutos para respirar. Essa gazela que parou para matar a sede não tem a menor ideia do terror que a aguarda abaixo da superfície. Conforme as fibras musculares se contraem, a gazela é lentamente asfixiada. O que vem a seguir parece impossível. A piton começa a engolir a sua refeição de uma vez só. Essa gazela pesa aproximadamente 60 quilos. Mas aos poucos, e metodicamente, a faminta serpente engole a vítima, com o casco e tudo. Após uma gigantesca refeição como essa, a piton pode ficar sem comer por até 1 ano. Mas mesmo inchada desse jeito, tomem cuidado com a piton africana. Essa caçadora anfíbia se defende mesmo quando já está satisfeita. Porém, nem todas as cobras podem contar com a força muscular. Essa é uma das serpentes mais temidas da África. Ela é enorme. É venenosa. E é incrivelmente rápida. Em uma explosão de velocidade, a mamba preta pode deslizar a impressionantes 5 metros por segundo. Mais rápido do que muita gente consegue correr. Mas a mamba possui uma habilidade ainda mais impressionante. Algo que a torna uma caçadora muito bem-sucedida. Essa serpente de 3,5 metros consegue erguer metade do corpo do chão e escalar uma árvore. A mamba prova o ar, conforme desliza com destreza em direção ao céu. Seu alvo fica empoleirado nos galhos mais altos.
onde os pais acharam que seria seguro. Mas não é. O veneno é potente e a morte chega rapidamente. A maioria das pessoas procura as cobras no solo. Logo, uma serpente que ataca do ar é extremamente perigosa. Pessoas que trabalham em pomares precisam ficar atentas a muito mais do que apenas aos frutos quando se aventuram entre as árvores. Normalmente, a mamba tenta fugir dos humanos. Mas em uma árvore, ela pode não ter para onde fugir. Aparentemente encurralada, ela se defende. Toxinas paralisantes percorrem a corrente sanguínea. O veneno ataca os músculos do corpo, o coração e os pulmões. Quando os músculos param de funcionar, a vítima começa a se asfixiar. A morte pode chegar em apenas 20 minutos. A mordida da mamba preta era quase 100% fatal. Agora, com os soros antiofídicos, os hospitais conseguem salvar a maioria das vítimas, mas somente se elas chegarem a tempo. No solo ou nas árvores, essa cobra é pequena, ágil e mortal. Os acidentes com humanos são raros. Mas as pequenas criaturas que vivem na floresta não têm tanta sorte. A víbora verde de lábios brancos é como um dispositivo de rastreamento de última geração, projetada para localizar a presa. A língua bifurcada leva moléculas de odor até uma estrutura chamada órgão de Jacobson, localizado no céu da boca. Esse órgão avisa o cérebro de que uma refeição em potencial está por perto. A víbora se pendura imóvel, pronta para dar o bote. Ela ainda monitora a aproximação da presa com outro órgão extraordinário. Membranas em forma de pequenas depressões que detectam o calor do corpo. Como as armas militares de visão noturna, o cérebro da serpente cria uma imagem térmica, localizando o alvo com extrema precisão. No momento certo, as presas articuladas se abrem como um canivete, prontas para o ataque. O rato é morto com precisão e eficiência. O seu predador é claramente projetado para matar. Outra serpente também conta com a discrição. Porém, ela tem seu próprio estilo quando está em busca de presas desavisadas. A serpente Kraid comum é raramente vista durante o dia. Como um vampiro em forma de serpente, ela se esconde do sol sob a proteção da densa vegetação ou enterrada em tocas abandonadas. Mas quando o sol se põe, a serpente Kraid comum surge na escuridão à procura de vítimas. A pele escura ajuda a desaparecer na noite. E assim como um vampiro, a serpente Kraid prefere se alimentar de sua própria espécie. Outras serpentes. As presas são pequenas, mas essa caçadora não desiste facilmente. Ela não só morde o seu oponente, como também o mastiga, inoculando uma quantidade impressionante de venenos neurotóxicos. Os humanos também não estão a salvo. É noite e faz frio. No interior da Índia, as pessoas normalmente dormem no chão, oferecendo às serpentes Kraid um lugar aconchegante para se abrigarem. Mas dividir a cama com uma serpente pode ser um desastre. Normalmente a mordida é indolor, e a vítima não se dá conta de que recebeu um golpe fatal.
Moléculas pequenas de toxinas são absorvidas mais rapidamente pela corrente sanguínea do que outros venenos, levando os sistemas nervoso e respiratório à falência em questão de horas. Até mesmo com tratamento, a chance de sobrevivência é de apenas 50%. Não é raro as pessoas, principalmente as crianças, morrerem enquanto dormem. Dormir em camas pode ajudar, mas nem todas as serpentes ficam à espreita à noite. Em uma região do mundo conhecida pelas suas serpentes extremamente perigosas, esta é soberana. A mais mortal das mortais. Existem cerca de 50 tipos diferentes de serpentes venenosas na Austrália, porém 80% de todas as mordidas de serpentes no país são atribuídas a essa espécie em particular. Como a serpente marrom pode ser uma ameaça tão grande para os seres humanos? Em primeiro lugar, ela caça durante o dia, o que significa que ela está ativa quando os humanos também estão. Além disso, a serpente marrom não tem vergonha de entrar e se sentir em casa. Ela está procurando camundongos e ratos atraídos pelo alimento dos humanos. Mas se essa serpente for surpreendida pelo dono da casa, ela rapidamente assume uma postura distinta em S para otimizar a força de ataque. Suas presas são curtas, logo ela sabe que precisa abrir bem a boca e atacar rapidamente. O veneno mortal é uma combinação de neurotoxinas e anticoagulantes. Tal combinação mata, causando hemorragia interna e falência do coração, pulmões e rins. Basicamente, o organismo entra em colapso. Mas o que realmente torna a serpente marrom perigosa para os humanos é uma característica única. Uma característica que a permite entrar em nossas casas, mesmo com as portas e janelas fechadas. Uma cabeça flexível. Ela consegue se espremer e passar pelos buracos mais apertados em busca de roedores. Um buraco ou uma pequena abertura é tudo o que ela precisa. Com uma cabeça flexível para passar por espaços aparentemente impossíveis, é difícil manter essa serpente venenosa fora de casa. Pelo que parece, as serpentes podem ser encontradas em praticamente qualquer lugar. Os pântanos abrigam todos os tipos de criaturas estranhas e potencialmente assustadoras. Inclusive esta. Alguns a chamam de mocassim d'água, outros de boca de algodão. Qualquer que seja o seu nome, ela é um dos símbolos mais famosos dos pântanos norte-americanos. Em comprimento, ela pode atingir a altura de um homem e pode ser tão espessa quanto seu braço. E quando provocada, pode dar uma mordida impressionante, inoculando seu veneno potente que literalmente digere tecidos vivos de dentro para fora. Mas a serpente boca de algodão não é conhecida pelo seu extraordinário ataque, e sim pela sua defesa. E foi por isso que recebeu o nome boca de algodão. Quando ameaçada, a serpente abre a boca branca para parecer mais assustadora. E ela permanece assim por um bom tempo. Até 20 minutos. Isso dá aos futuros oponentes tempo de sobra para fugirem na direção oposta. A serpente boca de algodão é conhecida por uma única característica distinta, enquanto essa outra apresenta uma variedade de características exclusivas. É difícil avistar uma cobra de papo. As cores permitem que ela se esconda com facilidade. As fêmeas são marrons, como os galhos das árvores onde elas ficam à espreita. Isso permite que elas se mimetizem no ambiente. Os machos são verdes, logo podem se esconder entre as folhas.
Essas serpentes são especialistas em escalada. O ventre é revestido por escamas ásperas e afiadas, que permitem que a serpente se fixe na superfície e deslize tanto na vertical como na horizontal. E ainda existe outra opção. Se ameaçada, a cobra de papo infla como um balão, bombeando ar para o pescoço. É um sinal infalível de afaste-se. Mas nem todos captam a mensagem a tempo. A cobra de papo injeta uma dose potente de veneno hemotóxico que provoca dores de cabeça e náusea. Se a vítima não for tratada, a grave hemorragia interna leva à morte. Mas o verdadeiro segredo do sucesso da cobra de papo é algo completamente diferente. Os olhos. Eles são quase como os olhos dos humanos. Como os nossos, os olhos da cobra de papo ficam próximos um do outro e estão localizados na frente da cabeça. Logo, ela tem uma visão tridimensional. Ela considera todos os ângulos, conforme se aproxima da presa desavisada. Cada órbita focaliza um objeto em uma perspectiva ligeiramente diferente, captando camadas de informação visual. O cérebro processa os dados e calcula a distância entre o dente inoculador de veneno e o alvo. Um caçador bem-sucedido e cheio de truques. E a visão para completar o ataque. Algumas serpentes não precisam de truques extravagantes quando se tem força bruta. Esta aqui tem quase o tamanho de um ônibus e o peso de 3 homens adultos. Grande o bastante para devorar uma pessoa. A sucuri verde é a maior serpente que existe. Essa serpente monstruosa consegue praticamente desaparecer nas águas lamacentas da América do Sul. A língua bifurcada explora o ar em busca do odor da presa. Ela espera e espreita. Apenas a cabeça fica visível acima da superfície da água. O jacaré-açu pesa mais do que a maioria dos machos adultos. Mas é esmagado até a morte. A fileira dupla de dentes afiados é projetada para prender a vítima que se debate. A pressão no corpo equivale a uma moto de 360 quilos, pressionando a caixa torácica. Toda vez que a vítima expira, a sucuri a esmaga ainda mais. Rapidamente, respirar torna-se impossível. Humanos que invadirem o território da sucuri verde, é melhor tomarem cuidado. Nenhum caso de humanos devorados por sucuris foi confirmado, mas parece que elas já tentaram algumas vezes. Então, tome cuidado. Essa criatura gigante não é nada gentil. Parece que as serpentes estão por toda a parte. Você acharia que as águas profundas da Austrália seriam um lugar seguro até se deparar com isto. Uma serpente que nada como uma enguia e cuja mordida mortal deixaria um tubarão no chinelo. A serpente marinha dourada. Gota por gota, essa é uma das serpentes mais venenosas do oceano. Com uma única mordida, o veneno pode matar um time de futebol. Mas como? As neurotoxinas interrompem os sinais nervosos, enquanto as miotoxinas destroem os tecidos musculares. É uma combinação poderosa que provoca parada respiratória e morte súbita. Felizmente, a serpente marinha dourada passa pouco tempo na superfície, onde a probabilidade de se deparar com humanos é maior. Em vez disso, a serpente prende a respiração fechando as válvulas presentes nas narinas, permitindo que ela mergulhe a profundidades de 40 metros sobre as ondas.
Uma arma secreta torna a serpente marinha dourada uma caçadora eficiente. Sua cauda parece como outra qualquer, mas é aí que está o segredo. A superfície é revestida por células nervosas sensíveis à luz, que capturam reflexos emitidos pelas escamas dos peixes. É como ter olhos nas duas extremidades de um corpo de 2 metros de comprimento. Com a sua cauda extraordinária, a serpente marinha dourada procura peixes escondidos nos labirintos de corais. A cauda também é muito útil para outras tarefas. Ela pode ser usada como um remo, impulsionando a serpente pelo mar, mais rápido do que qualquer humano consegue nadar. É melhor ficar longe da serpente marinha dourada. Ela normalmente não incomoda as pessoas. Mas lembre-se, apenas uma gotinha do veneno pode matar 20 homens. De volta à terra firme, uma serpente que não hesita em atacar as pessoas quando provocada. A naja cuspideira pode atingir quase 2 metros de comprimento e possui uma habilidade que não é evidente num primeiro momento. À primeira vista, ela pode parecer uma cobra de tamanho considerável como outra qualquer. Ela é especialista em escaladas e se mistura perfeitamente às rochas do deserto do sul da África. Como outras cobras, quando ameaçada, ela expande os músculos do pescoço para parecer maior e mais assustadora. Mas se isso não funcionar, a naja cuspideira dispara sua extraordinária linha de defesa. Um jato tóxico. O veneno passa pelas presas e sai por 2 pequenos buracos anteriores. A naja pode lançar um pequeno jato de alerta ou disparar um jato de veneno que pode cegar a vítima e acertar um alvo a 2,5 metros de distância. Essa tática surpreendente tem precisão e alcance. Porém, existem serpentes muito mais talentosas. Nos desertos da Namíbia, as serpentes variam muito quanto à coloração, dependendo da paisagem. Mas a cobra do Ocidente tem um padrão sempre listrado e, por isso, recebe o apelido de serpente zebra. Ela tem uma vantagem tática invisível que muitas serpentes possuem e a usa com destreza. Uma língua bifurcada que detecta odores. Este camaleão pode estar muito bem camuflado, mas não consegue enganar a serpente zebra. Explorando o ar, a língua captura moléculas de odor e as leva até um receptor específico encontrado na boca da serpente. Ela sabe que a presa está por perto e quase consegue sentir o seu gosto. O camaleão tenta fugir. Amarelo, vivo e em destaque. Encurralado, ele engole ar para parecer maior. Mas a serpente está determinada a terminar o que começou. O veneno se espalha, matando as células uma por uma. O camaleão muda de cor pela última vez. Ele não é páreo para uma serpente que consegue sentir o cheiro de sua presa através dos rápidos movimentos da língua. As listras dessas serpentes são um sinal de alerta e de perigo. Mas nem todas as serpentes são evidentemente mortais. Essa pequenina, por exemplo, parece aparentemente inofensiva. Ela mal chega a meio metro de comprimento e com a alternância de bandas pretas, amarelas e vermelhas, é fácil confundi-la com uma espécie não venenosa. Quando se é pequena e pouco imponente, é preciso de um mecanismo de defesa eficiente. E a coral tem o truque perfeito. Quando ameaçada, ela se enterra. Apenas a cauda fica visível.
Ela se enrola em forma de arco e emite um estalo. É estranho, confuso e enganoso. Mas se essa tática estranha não der certo, a coral pode ser fatal. Se for tolo o bastante para alcançar a cauda, a outra extremidade da serpente emerge com presas extremamente afiadas. Pode parecer apenas uma alfinetada a princípio, mas deixe o tempo passar e as consequências serão desastrosas. A coral inocula apenas 0,015 mililitros de veneno neurotóxico, mas já é o suficiente para matar. Nos humanos, os sintomas podem não se manifestar nas primeiras 8 a 24 horas. A fala começa a ficar arrastada, a visão embaça e a vítima tem dificuldade para engolir. Sem o soro antiofídico, o quadro pode progredir para a paralisia muscular e parada cardíaca. A cobra coral pode ser pequena, mas é incrivelmente mortal. E o truque com a cauda não é visto em nenhum outro lugar. Por comparação, esta serpente pode parecer desajeitada e banal, com uma cabeça triangular e um corpo robusto. Mas não se engane. A falsa víbora australiana fica de tocaia esperando pela presa, com metade do corpo enterrado. Ela é inacreditavelmente paciente, permanecendo imóvel por dias e até semanas. Ela utiliza a cauda brilhante para atrair a presa. Quando aves e lagartos se aproximam, a cauda se mexe. Para os desavisados, ela se assemelha a uma larva ou uma minhoca pequena. A vítima se aproxima para investigar. E então, a serpente aparentemente lenta ataca em uma fração de segundos. Enquanto outras serpentes saem do caminho, as falsas víboras ficam paradas e contam com a camuflagem. As presas giram para fora, garantindo que o veneno vá direto para o alvo. Para esta serpente, vale a pena esperar por uma boa refeição. As serpentes taipã têm outra tática. Seu veneno é mais tóxico que o de qualquer outra serpente terrestre do planeta. Uma gota do tamanho da cabeça de um alfinete do veneno pode matar 1000 ratos. O que é ótimo, já que as serpentes taipã gostam de comer ratos. Embora se contentem com criaturas peludas pequenas, às vezes essas serpentes mortais se veem próximas aos humanos. Quando se assustam, a maioria das serpentes morde uma vez e foge. Mas não as taipãs. Elas permanecem imóveis e atacam repetidas vezes. Algumas pessoas chegaram a ser mordidas até 8 vezes em um único ataque. Os agentes coagulantes presentes no veneno interrompem o fluxo de sangue no organismo em questão de segundos, enquanto as neurotoxinas paralisam os músculos. Mas essa não é a única serpente habilidosa na arte de matar. Ela é chamada de rainha, e é fácil ver por quê. Essa espécie é a maior cobra venenosa do planeta, chegando a medir impressionantes 5,5 metros de comprimento. É maior do que uma minivan. E quando se sente ameaçada, ela consegue erguer 1/3 de seu corpo e olhar um homem adulto nos olhos. Mas a reputação da rainha não se baseia apenas no seu tamanho. Ela é também considerada uma das cobras mais inteligentes que existem. Para assustar os seus adversários, a rainha expõe suas presas como um cachorro. Se isso não funcionar, ela dá o bote. Na verdade, o veneno da rainha não é muito potente. Mas, em compensação, o volume é grande. Ela inocula uma quantidade suficiente para encher 1/4 de um copo.
o suficiente para derrubar um humano em alguns minutos e um elefante em algumas horas. Então, a tática especial da rainha poderia ser descrita como um exagero. Por sorte, essa serpente evita as pessoas, causando menos de 5 mortes por ano. Então, não se preocupe, a não ser que você seja uma criatura que vive na floresta tropical. Esse predador selvagem se alimenta de praticamente qualquer coisa: aves, lagartos, pequenos mamíferos e até de outras serpentes. Na verdade, as outras serpentes são a sua refeição favorita. E é por isso que a rainha recebe outro nome: Ofiófaga, que traduzindo literalmente significa devoradora de serpentes. Uma serpente com muitos nomes e muitos talentos. Mas às vezes, as menores serpentes podem ser as mais duronas. Essa pequena serpente se esconde entre a serrapilheira e troncos ocos das florestas tropicais da América Central. Quando um roedor forrageia por perto, a serpente mostra a sua habilidade. A agilidade de um ginasta. Ela é chamada de serpente saltadora, e o salto é apenas a primeira surpresa. Abocanhando a vítima, a serpente movimenta as presas para dentro e para fora, provocando vários ferimentos e inoculando veneno hemotóxico em cada ferida. Os vasos sanguíneos são destruídos, provocando hemorragia interna. Os órgãos vitais logo entram em colapso. Leva tempo, mas a pequena serpente espera a sua presa sucumbir. Capaz de impulsionar metade do corpo em um único movimento, a habilidade atlética da serpente saltadora é rara no reino das serpentes terrestres. Já esta serpente prefere a ginástica debaixo d'água. Ela caça, ataca e engole exatamente como os seus parentes terrestres. Por ser anfíbia, ela tem uma vantagem tática importante. Em solo, a cobra do mar pelágio é desengonçada e vulnerável. Ela mal consegue chegar até o mar. Mas uma vez debaixo d'água, ela se transforma num caçador implacável, capaz de ficar submersa por até 9 minutos. Ela se esconde sob grandes quantidades de detritos e algas acumuladas pelas correntes. Rodeados por peixes pequenos, é o esconderijo perfeito para atrair peixes maiores. Esta serpente é projetada para atacar de surpresa. A cauda achatada em forma de remo é ideal para impulsioná-la para frente como um barco em alta velocidade. Quando um peixe maior se aproxima demais, um golpe é o que basta para a cobra do mar pelágio matá-lo. Como seus primos terrestres, ela injeta uma dose letal de neurotoxinas e segura a vítima até ela parar de se contorcer. Em seguida, ela engole primeiro a cabeça, para evitar que as nadadeiras cheias de espinhos a machuquem. Esta serpente é projetada para se defender. O sinal de alerta desprezível mostra imediatamente que a cascavel do Pacífico Sul é uma das mais perigosas da América do Norte. Se surpreendida, a cascavel pode dar o bote. E a mordida pode ser extremamente dolorosa. O tecido ao redor do ferimento morre. Às vezes, a vítima chega a perder o membro e, em casos mais raros, pode perder a vida. Mas a cascavel prefere guardar seu precioso veneno para a caça. E por isso ela possui um brilhante sistema de alerta. A cascavel consegue assustar inimigos em potencial antes que a situação piore. O chocalho é formado por tecido morto. Cada vez que a cascavel troca de pele, um novo anel é acrescentado ao chocalho, que vai ficando cada vez maior e mais barulhento.
tão barulhento que o nível em decibéis equivale ao de um despertador e pode ser ouvido a 145 metros de distância. A cascavel também possui uma tática impressionante quando está na ofensiva. Ela é extremamente rápida. Somente 2 pontos do corpo da cascavel tocam a areia quente em qualquer momento. E dizem que ela pode chegar a uma velocidade de 12 km por hora. Então, todas as serpentes parecem apresentar características peculiares. Mas existe uma espreita por aí que reúne todas elas. Ela tem múltiplos talentos e é extremamente perigosa. É uma das maiores e, sem dúvida, uma das mais perigosas. A Piton reticulada é uma super serpente. Vamos começar pelo seu tamanho. Um macho adulto pode chegar a 10 metros de comprimento, o equivalente a 2 carros sedã, e pode chegar a pesar o equivalente a 2 homens adultos. Pense nisso. O tamanho de 2 carros sedã e o peso de 2 homens adultos. E é basicamente um tubo formado por 10.000 músculos. Ela pode ser encontrada em boa parte da África do Sul, nas regiões das florestas tropicais e nos rios. O padrão reticulado ou transversal de suas escamas permite que a Piton se misture perfeitamente no ambiente. Apesar do seu tamanho, essa super serpente sobe em qualquer lugar por uma refeição. Até em árvores. Até os macacos nos galhos mais altos não estão seguros. Nem os veados, que são extremamente ágeis. Este caçador está à espreita e possui um arsenal de armas à sua disposição. As pupilas são como as dos gatos e se dilatam para maximizar a luz disponível, dando a Piton uma excelente visão noturna. Órgãos sensíveis ao calor presentes na face detectam o calor produzido pelas presas nas proximidades. E sensores químicos presentes na língua capturam odores no ar. É como se ela fosse um tanque de última geração que consegue se movimentar em praticamente qualquer lugar. Localizar a presa é uma coisa, matá-la é outra. E a Piton reticulada se sobressai em ambas. Ela dá o bote e esmaga a vítima. A poderosa mandíbula dessa serpente possui mais de 80 dentes afiados e curvados para trás, que agarram a presa para evitar que ela escape. Ela aperta com tanta força que o fluxo de sangue e de oxigênio cessa, até que a vítima morre sufocada. E em seguida, o truque final. Como a maioria das serpentes, a Piton engole a sua refeição de uma vez só. A mandíbula inferior se desprende da superior, uma estrutura brilhante que permite que a serpente abra as mandíbulas numa amplitude maior que a do crânio. Resumindo, ela consegue comer uma refeição maior que a sua cabeça. As mandíbulas se movimentam metodicamente pela presa, engolindo-a e empurrando-a para dentro. A pele é elástica, logo ela consegue se esticar em proporções praticamente impossíveis. É verdade, todas as serpentes possuem habilidades, mas a Piton reticulada está entre as mais impressionantes, se não a mais assustadora de todas. Felizmente, as serpentes não são nossas inimigas. Elas nos atacam somente quando provocadas. E normalmente após um aviso. Mesmo assim, elas nos fascinam com sua tranquilidade e precisão. Força bruta. E habilidades ocultas que as tornam únicas. E às vezes, terrivelmente mortais.